Pare por um momento, respire fundo e me responda com sinceridade. Você está vivendo o seu verdadeiro potencial ou apenas sobrevivendo aos seus dias? Existe uma força dentro de você que talvez ainda não tenha sido despertada, uma força capaz de transformar fracassos em degraus, medo em combustível e sonhos em realidade concreta. Mas essa força só se revela para aqueles que decidem acreditar e agir. Hoje, neste vídeo, você não está aqui por acaso. Algo dentro de você está buscando crescimento, está buscando prosperidade, está buscando uma resposta. E se eu te dissesse que o universo responde à sua fé? E se eu te dissesse que sua mente é o ponto de partida de toda a riqueza? E se hoje fosse o dia em que você finalmente decide mudar a sua história? Prepare-se, porque o que você vai ouvir aqui pode transformar a forma como você pensa, age e enxerga o seu destino. Mas antes de começarmos essa jornada poderosa, se inscreva no canal, porque aqui nós fortalecemos mentes e despertamos gigantes adormecidos. Deixe o seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam acreditar novamente. E comente aqui embaixo: eu estou pronto para viver meu propósito. Escreva, declare, assuma. Porque quando você decide publicamente, algo dentro de você se compromete de verdade. Agora ajuste sua postura, abra sua mente e permita que essa mensagem ative a força que sempre esteve dentro de você. Vamos começar. Imagine-se de pé diante de um vasto campo ainda vazio, mas com solo fértil e promissor. Ali está a sua vida, esperando que você plante algo verdadeiro, algo poderoso. Cada desejo que pulsa dentro do seu coração é uma semente, e cada semente carrega em si o potencial de uma árvore imensa, de frutos que ninguém jamais imaginou. Mas aqui está a verdade que poucos compreendem. A semente não cresce sozinha. Ela precisa da luz da fé e da água da ação. Sem acreditar, sem agir, o sonho permanece enterrado, invisível, silencioso. Quantas vezes você já desejou algo e esperou que o mundo simplesmente o entregasse? Quantas vezes deixou a oportunidade passar porque não teve coragem de plantar e cuidar da sua própria semente? O que a mente pode conceber e acreditar, a mente pode alcançar. Napoleon Hill. Não é apenas uma frase para ler, é um chamado para despertar o gigante que existe dentro de você. Acredite, mesmo quando tudo parece impossível. Acredite quando a dúvida sussurra que você não é capaz. Porque a fé é mais do que pensar positivamente. É sentir. É tomar posse daquilo que você deseja como se já fosse seu. E então, tome o primeiro passo. Hoje, agora. Plante a sua semente com coragem. Regue-a com disciplina. Alimente-a com convicção. Cada ação, por menor que pareça, aproxima você de sua própria grandeza. Afirmação: eu acredito no impossível e ajo hoje para realizá-lo. Pergunta provocativa: e se você nunca plantasse essa semente? Que oportunidades estaria deixando escapar? Após plantar sua semente, surge um novo desafio: decidir. Não qualquer decisão, mas aquelas que moldam a trajetória da sua vida. Muitos vivem à mercê das circunstâncias, esperando que alguém ou algo decida por eles. Mas a verdade que poucos percebem é que o poder de transformar a vida reside em cada escolha que você faz. Imagine-se diante de duas portas, uma que leva ao conforto da rotina e à segurança ilusória, e outra que se abre para o desconhecido, para a incerteza e, ao mesmo tempo, para a realização dos seus maiores sonhos. Qual você escolheria? Quantas vezes você se permitiu hesitar, paralisado pelo medo de errar, quando a verdadeira vitória surge apenas no instante em que a decisão é tomada com coragem e convicção? Napoleon Hill nos lembra: a falta de decisão é a causa de quase todos os fracassos.
Não se trata de impulsividade, trata-se de reconhecer que cada momento que passa é uma oportunidade que nunca mais retornará. A indecisão cria raízes profundas, um veneno silencioso que sufoca os sonhos antes mesmo que eles tenham chance de florescer. Pense nos grandes homens e mulheres que admiramos. Eles não foram perfeitos, mas foram decisivos. Eles sentiram medo, sim, mas não permitiram que o medo dominasse a vontade. Eles agiram, mesmo quando não viam o caminho completo, porque sabiam que a clareza surge no movimento, não na contemplação estática. O poder da decisão está intimamente ligado à responsabilidade. Ao escolher, você assume o controle do seu destino. Você deixa de ser espectador da própria vida e se torna o autor da história que deseja contar. Cada decisão, mesmo pequena, é uma engrenagem na máquina que constrói seu futuro. E assim, a decisão transforma-se em ação. A hesitação desaparece, a dúvida perde força e o coração se alinha com a mente, criando uma energia invencível que atrai oportunidades e desafios que testam e fortalecem sua determinação. Aquele que decide com clareza e firmeza percebe que o universo, de alguma forma misteriosa, responde àqueles que ousam escolher, que ousam avançar sem olhar para trás. A pergunta que ecoa neste momento é simples e profunda. Você está esperando que alguém decida por você? Ou vai finalmente assumir as rédeas da sua vida e dar o passo que mudará tudo? Depois de plantar a semente da crença e de tomar a decisão de agir, surge um novo teste: a fé. Mas não qualquer fé. Uma fé inabalável que persiste mesmo diante das tempestades mais ferozes, mesmo quando a vida parece conspirar contra você. Muitos desejam sucesso, mas poucos compreendem que a fé não é apenas um sentimento passageiro. É a força invisível que sustenta cada ação, que move montanhas silenciosamente e transforma impossíveis em realidade palpável. Imagine-se em uma noite escura, caminhando por uma trilha desconhecida, sem luz, sem sinais claros de que o caminho leva a algum lugar seguro. A dúvida quer invadir sua mente, sussurrando: talvez você tenha errado, talvez seja tarde demais. É nesse momento que a fé se torna sua única companhia confiável. É ela que acende uma luz interna, que mantém os pés firmes, mesmo quando os olhos não veem o destino final. Napoleon Hill nos lembra: a fé é a força motriz que transforma desejo em realidade. Mas essa força não surge automaticamente. Ela se constrói dentro de você, alimentada por cada experiência, por cada pequena vitória, por cada desafio que você ousa enfrentar. Cada momento em que você escolhe continuar, apesar do medo, fortalece essa fé até que ela se torna tão sólida quanto rocha, inabalável frente às ondas da adversidade. A fé verdadeira exige coragem, porque você precisa acreditar em algo que ainda não existe. Você precisa sentir como se seu desejo já tivesse se manifestado, mesmo quando tudo ao seu redor indica o contrário. É sentir a vitória antes dela acontecer. É confiar na sabedoria do universo. É compreender que cada dificuldade, cada contratempo, é apenas uma preparação, uma moldura para a obra-prima que você está construindo. E se você ainda hesita em confiar, pergunte a si mesmo: você realmente acredita que a vida vai lhe dar aquilo que você não ousa imaginar? Que o universo vai responder àqueles que duvidam da própria capacidade? A resposta queima silenciosamente dentro de cada um de nós, mas só se revela quando você decide abandonar o medo e abraçar a fé absoluta. A fé inabalável cria uma energia que não pode ser ignorada. Ela não é apenas mental, mas também física, emocional, espiritual. Ela atrai circunstâncias, pessoas, ideias e oportunidades que antes pareciam distantes, impossíveis de alcançar. É como se o próprio universo se curvasse diante da convicção de alguém que se recusa a desistir,
Alguém que, mesmo sozinho, continua a plantar, a decidir e a agir, guiado por uma certeza silenciosa de que a vitória é inevitável. E lembre-se, fé sem ação é apenas ilusão. A fé verdadeira caminha lado a lado com o trabalho, com a disciplina, com a persistência. Ela transforma cada passo dado em direção ao seu objetivo em um ato de magia concreta, em uma demonstração de que o impossível é apenas uma opinião, não uma realidade. Então, pergunte a si mesmo, profundamente: você está permitindo que a dúvida corroa seu espírito ou vai se levantar com fé inabalável, pronto para enfrentar o que vier, sabendo que nada pode impedir o que você acredita ser seu? Pois, quando a fé se torna sua aliada constante, você percebe que não existe acaso. Tudo que você vê, tudo que você experimenta, está respondendo silenciosamente à sua crença, à sua decisão, à sua ação. O universo não conspira contra você. Ele aguarda o momento em que sua fé se tornará força irresistível. Você já percebeu quantos sonhos morrem na beira da mente, jamais tocando a realidade? Sonhos não têm vida própria. Eles precisam ser chamados à existência pelo ato da ação imediata. Não amanhã, não quando as condições estiverem perfeitas, mas agora, neste exato instante, porque o tempo não espera por ninguém. Imagine um homem ou uma mulher com um desejo ardente, uma visão clara do que quer conquistar. Ele sente a fé pulsando no coração, a decisão firme na mente, mas hesita. E é exatamente nesse momento de hesitação que o universo observa, paciente, mas exigente. Ele responde apenas àqueles que se movem, que não têm medo de arriscar, que sabem que cada passo, mesmo pequeno, é um passo em direção à grandeza. Napoleon Hill nos ensinou que a ação é a medida da inteligência aplicada. Sem ela, mesmo o maior desejo permanece apenas fantasia. Não há força no mundo que possa substituir o ato de começar, de levantar, de dar o primeiro passo. Cada minuto que você espera é uma oportunidade que se perde para sempre. Uma chance que poderia ter sido sua, mas que se desfaz na estagnação da indecisão. E ainda assim, a ação exige coragem. A ação exige enfrentamento, porque agir significa enfrentar o medo, a dúvida, o risco de falhar, o julgamento alheio. É olhar para o desconhecido e dizer: mesmo sem garantia, eu sigo adiante. Mesmo sem certeza, eu avanço. A vida recompensa aqueles que ousam, não aqueles que apenas sonham. Pense nas pessoas que você admira. Todas elas começaram de algum lugar, muitas vezes de forma solitária, muitas vezes sem aplausos, muitas vezes contra todos os prognósticos. Mas houve um momento em que decidiram agir, e a partir daquele instante, o universo começou a conspirar a favor delas. Cada desafio que surgia, cada dificuldade inesperada, tornou-se combustível para perseverar, e não motivo para desistir. A ação imediata transforma pensamentos em realidade. Cada esforço, cada movimento, cada tentativa concreta é como plantar outra semente, desta vez no terreno fértil da experiência. É na ação que a fé se prova verdadeira, que a decisão revela sua força e que o desejo mostra sua intensidade. Aquele que espera demais, que procrastina, que se acomoda, nunca conhecerá o poder dessa sinergia entre fé, decisão e ação. Agora, imagine-se caminhando em direção ao seu sonho. Cada passo seu reverbera no universo. Cada movimento desperta oportunidades antes invisíveis. Você sente o vento da mudança bater no rosto, sente o ritmo da vida acelerar e percebe que nada poderá parar alguém que age com propósito e urgência, guiado pela fé inabalável e pela decisão firme. Então pergunte a si mesmo:
Quanto tempo você ainda vai esperar antes de transformar seus sonhos em realidade? Está pronto para agir agora com coragem, mesmo sem garantias, sabendo que cada passo é uma vitória? O momento certo não existe fora de você. Ele está aqui, está agora, e ele é tão poderoso quanto a coragem que você reunir para dar o primeiro passo. Porque quem age imediatamente descobre que o universo responde de maneira quase mágica, colocando diante de si caminhos, portas e oportunidades que antes pareciam inexistentes. No exato momento em que você decide agir, algo inevitável acontece. Os desafios aparecem, não como punição, mas como confirmação de que você saiu da zona comum e entrou no território daqueles que ousam crescer. Muitos interpretam as dificuldades como sinais para parar. Mas e se forem sinais para continuar? E se cada obstáculo for, na verdade, um teste silencioso perguntando: você realmente quer isso? Imagine-se caminhando sozinho em uma estrada longa. O sol forte queima sua pele, o vento levanta poeira e não há aplausos. Ninguém está ali para celebrar seu esforço, apenas você, seus pensamentos e o peso da responsabilidade pelas próprias escolhas. É nesse cenário que a maioria desiste. É nesse silêncio que muitos voltam atrás. Mas é exatamente ali que os vencedores nascem. Napoleon Hill ensinava que toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente. No entanto, essa semente só pode ser encontrada por aqueles que se recusam a abandonar o campo de batalha. A dificuldade não é o fim, é o forjamento, é o fogo que molda o aço da sua personalidade. Quando você enfrenta rejeições, fracassos temporários, críticas ou perdas, algo dentro de você começa a se transformar. A fragilidade dá lugar à resistência. A insegurança começa a ceder espaço para a convicção. Você percebe que não está apenas construindo riqueza externa, mas uma força interna que ninguém pode tirar. E então surge a pergunta inevitável: você vai permitir que um obstáculo determine o seu destino? Ou vai usar esse obstáculo como degrau para subir ainda mais alto? Cada grande história de sucesso foi escrita com capítulos de dor, incerteza e superação. Não existe prosperidade verdadeira sem resistência. Não existe crescimento sem pressão. A árvore que enfrenta ventos fortes desenvolve raízes mais profundas. Talvez hoje você esteja enfrentando um momento difícil. Talvez as circunstâncias pareçam maiores do que sua capacidade atual. Mas olhe novamente, respire fundo. Dentro de você existe algo mais poderoso do que qualquer dificuldade externa. A sua mente disciplinada e sua fé fortalecida pela ação. Quando você decide não recuar, algo extraordinário acontece. O medo começa a perder força, a adversidade se torna professora, a dor se transforma em estratégia e aquilo que parecia barreira revela-se como ponte. Você começa a entender que o fracasso não é permanente. Ele é apenas uma curva no caminho, um ajuste, uma preparação, uma lapidação necessária para que você suporte o peso do sucesso que está por vir. E então, enquanto muitos param, você continua. Enquanto muitos reclamam, você aprende. Enquanto muitos desistem, você se fortalece. A dificuldade deixa de ser inimiga e passa a ser aliada, porque agora você compreende que o universo não entrega grandeza a espíritos frágeis. Ele molda primeiro, testa depois, recompensa por fim. A verdadeira pergunta não é se haverá obstáculos. Eles virão. A pergunta é: quem você se tornará ao atravessá-los? É nesse momento que a jornada deixa de ser apenas sobre riqueza material e passa a ser sobre transformação interior. Você já não busca apenas resultados, você busca evolução. E quando essa mudança acontece, quando sua mente se recusa a aceitar a derrota como definitiva, você percebe algo extraordinário. As dificuldades começam a diminuir diante da sua postura. Elas já não parecem gigantes, porque você cresceu. E aquele que cresce por dentro torna-se imparável por fora.
Depois de enfrentar dificuldades, depois de resistir às tempestades e continuar caminhando quando muitos pararam, você começa a perceber algo extraordinário. A verdadeira batalha nunca foi externa, sempre foi interna. A mente é o maior tesouro que um ser humano possui. Não o ouro, não os títulos, não os aplausos, mas a capacidade de pensar, imaginar, decidir e criar. É dentro da mente que nascem os impérios. É ali que a riqueza começa a tomar forma invisível antes de se manifestar no mundo físico. Mas aqui está a pergunta que poucos têm coragem de fazer. O que você tem alimentado dentro da sua mente? Pensamentos de medo ou de poder? Escassez ou abundância? Dúvida ou convicção? A mente funciona como um solo fértil. Ela não questiona o que recebe, apenas cultiva. Se você planta insegurança, colherá limitação. Se planta visão, colherá oportunidade. Se planta fé, colherá realização. Napoleon Hill sempre enfatizou que a mente humana é capaz de transformar qualquer desejo ardente em realidade concreta, desde que seja sustentada por crença e ação contínua. Mas muitos desperdiçam essa ferramenta poderosa, permitindo que influências externas dominem seus pensamentos. Vivemos em um mundo que constantemente tenta impor limites, vozes dizendo que é difícil, que é arriscado, que não é para você. Mas a mente disciplinada não aceita essas imposições como verdade absoluta. Ela questiona. Ela filtra, ela escolhe no que acreditar. Imagine alguém caminhando sozinho, refletindo profundamente sobre seus objetivos. Essa pessoa pode não ter nada ainda, mas carrega dentro de si uma visão tão clara que parece quase palpável. Ela lê, estuda, observa, aprende, alimenta a mente como quem protege um tesouro raro, porque sabe que, cedo ou tarde, aquilo que está sendo cultivado internamente se manifestará externamente. A riqueza verdadeira começa como uma imagem mental. Primeiro você vê com os olhos da imaginação, depois sente com as emoções, em seguida age com convicção. E finalmente o mundo começa a responder. Mas existe um segredo ainda mais profundo. A mente precisa de direção. Sem propósito, ela se dispersa. Sem foco, ela enfraquece. Quando você define claramente o que deseja, riqueza, sucesso, liberdade, impacto, sua mente passa a trabalhar a seu favor, organizando ideias, conectando oportunidades e atraindo circunstâncias alinhadas ao seu objetivo. Você já percebeu como, quando decide comprar algo específico, começa a ver aquilo em todos os lugares? Isso não é coincidência, é foco direcionado. Agora imagine aplicar esse mesmo princípio à sua prosperidade. A mente concentrada se torna magnética. Ela começa a reconhecer oportunidades onde antes via obstáculos. Ela transforma problemas em estratégias. Ela encontra soluções enquanto outros encontram desculpas. Então surge a pergunta inevitável. Você está protegendo sua mente como o maior tesouro que possui? Ou está permitindo que qualquer influência externa plante dúvidas no seu solo fértil? Porque no fim, tudo retorna a esse ponto central. Fé nasce na mente. Decisão nasce na mente. Ação começa na mente. Superação é sustentada pela mente. Se você dominar seus pensamentos, dominará suas emoções. Se dominar suas emoções, dominará suas ações. E se dominar suas ações, dominará seu destino. O universo responde à vibração dominante da sua mente. Se ela é forte, disciplinada e focada na abundância, a resposta será proporcional. Se ela é instável, confusa e temerosa, os resultados refletirão essa condição. A riqueza externa nada mais é do que um reflexo ampliado do seu estado interno. E agora que você compreende isso, algo muda. Você já não busca apenas resultados externos. Você busca fortalecer sua mente diariamente, sabendo que ali está o verdadeiro cofre da prosperidade.
Existe um momento silencioso na jornada de todo grande realizador. Um momento em que ele para, respira fundo e, mesmo antes de qualquer resultado visível, enxerga a própria vitória. Não com arrogância, não com ilusão, mas com convicção. A visualização não é fantasia, é construção antecipada, é a capacidade de ver com clareza aquilo que ainda não tocou o mundo físico. Tudo o que existe ao seu redor hoje, cada prédio, cada invenção, cada empresa, cada conquista, começou primeiro como uma imagem na mente de alguém. A pergunta é inevitável. Você tem enxergado seu sucesso com nitidez ou apenas desejado de forma vaga? Imagine-se diante de um espelho, não para observar suas limitações atuais, mas para enxergar a versão futura de si mesmo. A postura muda, o olhar se torna firme. Há uma presença diferente. Essa versão já superou os medos que hoje parecem gigantes. Já atravessou as dificuldades que agora testam sua paciência. Já construiu a prosperidade que hoje você apenas imagina. Quando você fecha os olhos e visualiza sua vitória com emoção intensa, algo extraordinário acontece. Seu subconsciente começa a trabalhar como um arquiteto silencioso. Ele organiza comportamentos, ajusta atitudes, influencia decisões e cria coerência entre quem você é e quem deseja se tornar. Napoleon Hill defendia que a imaginação é a oficina onde todos os planos são criados. Mas poucos utilizam essa ferramenta de maneira deliberada. Muitos imaginam o fracasso com mais detalhes do que imaginam o sucesso. Visualizam rejeições, perdas, erros e depois se perguntam por que suas ações são inseguras. A mente não distingue claramente o que é intensamente imaginado do que é vivenciado. Quando você visualiza repetidamente sua conquista, seu cérebro começa a aceitar aquilo como possível. E quando algo se torna possível internamente, o comportamento externo começa a se alinhar. Você começa a andar diferente, falar diferente, pensar diferente, decidir diferente. E sem perceber, começa a agir como alguém que já acredita que a vitória é inevitável. Visualizar não significa ignorar obstáculos, significa enxergar além deles. Significa manter a imagem final tão clara que nenhum desafio temporário seja capaz de apagar essa visão. Pergunte a si mesmo com honestidade: quando foi a última vez que você se permitiu visualizar seu sucesso com intensidade real? Quando foi a última vez que sentiu gratidão antecipada por algo que ainda está construindo? A visualização ativa emoções. E emoção é energia. E energia direcionada cria movimento. Você começa a perceber coincidências que antes passavam despercebidas. Pessoas certas surgem, ideias surgem, oportunidades surgem. Não porque surgiram do nada, mas porque sua mente treinada agora reconhece aquilo que sempre esteve ali. A vitória começa no invisível. Primeiro você a enxerga, depois você acredita, depois você age, e então ela se manifesta. Visualizar é declarar internamente que você já não aceita uma vida comum. É afirmar silenciosamente que existe algo maior esperando por você e que você está disposto a se tornar a pessoa capaz de sustentar essa grandeza. E quando a mente vê com clareza, o corpo segue com confiança. A jornada agora avança para algo ainda mais profundo. Existe uma diferença silenciosa, mas gigantesca, entre estar ocupado e estar alinhado com o propósito. Muitas pessoas trabalham duro todos os dias, correm, lutam, produzem, acumulam responsabilidades, mas no fundo sentem um vazio que não sabem explicar. Por quê? Porque sucesso sem propósito é apenas movimento, e movimento sem direção leva ao cansaço, não à realização. Em algum momento da vida, todo ser humano desperta para uma pergunta inevitável: estou vivendo ou apenas existindo? O propósito é o que transforma esforço em missão.
É o que dá sentido ao sacrifício. É o que sustenta você quando os resultados ainda não apareceram. Sem propósito, qualquer dificuldade parece pesada demais. Com propósito, até a dor ganha significado. Napoleon Hill ensinava que a definição clara de um propósito principal é o ponto de partida de toda realização extraordinária. Não é um detalhe, não é algo opcional, é o alicerce. Quando você descobre seu propósito, algo dentro de você se organiza. Seus pensamentos ganham foco, suas decisões ficam mais firmes, sua energia deixa de ser dispersa. Você para de tentar agradar o mundo e começa a obedecer à própria convicção. Mas aqui está a pergunta que exige coragem. Você já decidiu qual é o seu propósito ou está apenas reagindo às circunstâncias? Muitos vivem respondendo ao que acontece ao redor. Poucos vivem criando o que desejam que aconteça. Propósito não é apenas profissão, não é apenas ganhar dinheiro, é a razão pela qual você acorda com energia, é a contribuição que você deseja deixar, é a marca que você quer imprimir no mundo. Quando o propósito é claro, a disciplina deixa de ser sofrimento e passa a ser compromisso. Você já não precisa de motivação externa constante, porque existe uma chama interna queimando com intensidade própria. Imagine alguém caminhando sozinho ao amanhecer. O mundo ainda está silencioso. Enquanto muitos dormem, essa pessoa está refletindo, organizando pensamentos, fortalecendo sua visão. Ela sabe exatamente para onde está indo. Pode não saber todos os detalhes do caminho, mas sabe a direção. E direção é poder. Sem direção, qualquer vento serve. Com direção, até ventos contrários podem ser usados a favor. O propósito também revela o verdadeiro significado da riqueza. Porque riqueza não é apenas acumular bens, é construir algo que tenha impacto, é crescer internamente enquanto prospera externamente, é alinhar mente, ação e espiritualidade em uma mesma frequência. Você já percebeu que as pessoas mais realizadas não falam apenas sobre dinheiro? Elas falam sobre missão, sobre legado, sobre contribuição. Quando seu propósito está claro, o medo diminui, porque agora você não está lutando apenas por si mesmo, está lutando por algo maior, algo que transcende ego, vaidade ou comparação. E então surge uma nova pergunta. Se hoje fosse seu último dia, você sentiria que está caminhando na direção do seu verdadeiro destino? Essa pergunta não é para gerar ansiedade, é para gerar clareza. O destino não é algo místico que acontece por acaso. Ele é construído por escolhas alinhadas ao propósito. Cada decisão coerente fortalece sua identidade. Cada ação consistente confirma sua missão. Quando propósito e ação se encontram, o universo responde de forma poderosa. Pessoas certas se aproximam, parcerias surgem, caminhos se abrem, não por sorte, mas por alinhamento. Você deixa de correr atrás de tudo e começa a atrair aquilo que é compatível com sua visão. Há uma força espiritual envolvida nisso. Não é apenas mental ou estratégica. Quando você age com integridade, foco e propósito, existe uma sensação profunda de paz, mesmo no meio da batalha. É como se você soubesse silenciosamente que está exatamente onde deveria estar. E isso muda tudo. Você já não busca aprovação, busca coerência, já não teme atrasos, confia no processo, já não se compara, evolui. Propósito transforma trabalho em vocação, desafio em aprendizado, obstáculo em degrau. E o mais poderoso de tudo, propósito sustenta a perseverança quando a motivação emocional oscila, porque emoções variam, mas propósito permanece. Agora, pare por um instante e pergunte a si mesmo com honestidade brutal: o que realmente move minha alma? O que eu faria mesmo que ninguém estivesse olhando? Qual contribuição quero deixar quando minha jornada terminar? As respostas podem não vir imediatamente,
Mas quando vierem, sua vida nunca mais será a mesma. Porque quem descobre seu propósito não aceita mais viver pequeno. Quem descobre seu propósito não negocia seus sonhos por conforto. Quem descobre seu propósito entende que prosperidade verdadeira é viver em alinhamento, mente forte, fé ativa, ação constante e missão clara. E quando esse alinhamento acontece, algo extraordinário se forma. Uma força interior tão poderosa que nenhuma dificuldade externa consegue apagar. A jornada ainda não terminou. Ela está prestes a atingir um nível ainda mais profundo, onde riqueza deixa de ser apenas material e passa a ser reflexo direto da sua identidade interior. Depois de plantar a crença, decidir com firmeza, agir sem demora, superar dificuldades, disciplinar a mente, visualizar a vitória e alinhar-se ao propósito, você começa a perceber uma verdade que poucos compreendem profundamente. A riqueza externa é apenas o reflexo da riqueza interna. O mundo que você vê ao seu redor não é acidental. Ele responde à sua mentalidade dominante. Ele amplifica sua identidade. Ele materializa aquilo que você sustenta internamente de forma consistente. Se dentro de você existe escassez, medo constante de perder, sensação de insuficiência, o mundo refletirá essa vibração em forma de limitações. Mas se dentro de você existe convicção, visão clara, disciplina e fé ativa, o mundo começará a responder com oportunidades, crescimento e expansão. Napoleon Hill compreendia que a prosperidade começa na consciência. Antes de existir no banco, ela precisa existir na mente. Antes de se manifestar como patrimônio, ela precisa se manifestar como crença estruturada. Pergunte a si mesmo com honestidade profunda. Você se enxerga como alguém destinado à abundância ou ainda carrega a identidade de escassez? Identidade é destino. Muitas pessoas desejam riqueza, mas não se sentem dignas dela. Querem sucesso, mas internamente duvidam da própria capacidade de sustentá-lo. E essa incoerência cria bloqueios invisíveis. Porque o universo não responde apenas ao que você quer. Ele responde ao que você acredita que merece. Riqueza verdadeira começa quando você transforma sua autoimagem. Quando deixa de se ver como alguém tentando vencer e passa a se enxergar como alguém em processo natural de crescimento inevitável. Observe as pessoas que prosperam de forma consistente. Elas não carregam apenas estratégias. Elas carregam convicção, falam com segurança, pensam com clareza, tomam decisões com firmeza. Existe uma postura interna que precede qualquer resultado externo. A riqueza interna é composta por disciplina emocional, controle mental, visão estratégica e fé inabalável. É a capacidade de permanecer estável enquanto outros entram em pânico. É a habilidade de enxergar oportunidades onde a maioria só vê crise. E há também um componente espiritual profundo nisso tudo. Quando você entende que prosperidade não é apenas acumular, mas expandir sua capacidade de contribuir, sua relação com o dinheiro muda. Ele deixa de ser um fim e passa a ser um instrumento. Um amplificador da sua missão. A escassez contrai, a abundância expande. Se sua mente é pequena, sua vida será limitada. Se sua mente é expansiva, sua realidade começará a acompanhar essa expansão. E aqui está um princípio poderoso. Aquilo que você tolera define o nível de riqueza que você aceita. Se você tolera pensamentos negativos constantes, tolerará resultados medianos. Se você tolera ambientes que enfraquecem sua visão, tolerará estagnação. Mas quando você decide que não aceitará menos do que seu potencial máximo, sua postura muda e o mundo começa a reagir. A riqueza interna também exige responsabilidade.
Porque quando você se torna mentalmente forte e espiritualmente alinhado, não pode mais culpar circunstâncias externas. Você assume o comando total da sua trajetória. Isso é libertador e desafiador. Libertador porque você entende que tem poder. Desafiador porque agora não há desculpas. Você começa a perceber que cada pensamento repetido constrói sua realidade. Cada emoção cultivada molda suas decisões. Cada decisão direciona seus resultados. E lentamente, quase imperceptivelmente, sua vida começa a refletir essa transformação interna. Oportunidades surgem. Conexões estratégicas aparecem, ideias lucrativas se formam, mas tudo isso não é acaso. É coerência entre quem você se tornou e o que você está preparado para receber. Riqueza não é sorte, é alinhamento, é identidade. É construção interna manifestada externamente. Agora, faça uma pergunta profunda a si mesmo. Se tudo na minha vida é reflexo do meu estado interno, o que preciso fortalecer dentro de mim a partir de hoje? Essa pergunta muda destinos, porque quando você decide expandir sua mente, fortalecer sua fé, disciplinar suas emoções e agir com propósito, a prosperidade deixa de ser um desejo distante e passa a ser consequência inevitável. E então, chegamos ao momento final da jornada. O ponto onde tudo converge. Depois de tudo o que foi construído, a crença plantada, a decisão tomada, a ação iniciada, as dificuldades superadas, a mente disciplinada, a vitória visualizada, o propósito definido e a riqueza internalizada, você começa a perceber algo extraordinário. O universo sempre esteve respondendo. Não era silêncio, era preparação, não era atraso, era alinhamento, não era rejeição, era redirecionamento. Muitos passam a vida acreditando que estão lutando sozinhos, que seus esforços não são vistos, que seus pensamentos não têm impacto. Mas a verdade é mais profunda e poderosa do que imaginam. Cada pensamento dominante que você sustenta, cada emoção intensa que você alimenta, cada ação consistente que você executa envia uma mensagem clara ao universo. E o universo responde na mesma frequência. Se você vibra dúvida constante, recebe instabilidade. Se vibra medo persistente, recebe bloqueios. Mas se vibra fé ativa, decisão firme e ação disciplinada, começa a receber oportunidades, encontros estratégicos, ideias brilhantes e circunstâncias que parecem quase milagrosas. Não é magia, é lei. Napoleon Hill compreendia que pensamentos são forças reais. Eles não são abstratos, são energias organizadoras. Quando repetidos com emoção, tornam-se comandos para o subconsciente. E o subconsciente, por sua vez, influencia comportamento, percepção e resultado. Você começa a notar coincidências que já não parecem coincidência. A pessoa certa surge no momento exato. A informação necessária aparece quando você decide avançar. Uma porta que parecia fechada revela uma entrada inesperada. E então você entende, o universo não responde ao desejo fraco. Ele responde à convicção persistente. Ele responde à clareza. Ele responde à ação contínua. Ele responde àquele que não desiste quando o resultado demora. Existe algo profundamente espiritual nisso tudo. Quando sua mente, seu coração e suas ações estão alinhados com um propósito verdadeiro, você entra em um fluxo diferente. Uma sensação de confiança silenciosa começa a acompanhá-lo. Mesmo diante das incertezas, você sente que está sendo conduzido por algo maior do que o medo. Mas há uma condição inegociável: coerência. Não adianta declarar fé e agir com dúvida. Não adianta desejar prosperidade e alimentar pensamentos de escassez. Não adianta buscar sucesso e fugir da responsabilidade. O universo responde à integridade entre pensamento, emoção e ação.
Agora pare por um instante e reflita profundamente. O que você tem comunicado ao universo diariamente através da sua postura? Sua rotina confirma seus sonhos ou contradiz suas declarações? Você realmente acredita que merece a vida que deseja construir? Essas perguntas são divisoras de destino. Porque no momento em que você assume total responsabilidade pelo que emite, assume também total poder sobre o que recebe. A jornada que começou com uma simples semente de crença, agora se revela como um sistema completo de transformação. Você não é mais a mesma pessoa do início. Sua mente expandiu, sua percepção amadureceu, sua identidade evoluiu. E quando a identidade muda, o destino acompanha. O universo não favorece alguns e ignora outros. Ele opera por princípios, ele amplifica a mentalidade dominante, ele organiza circunstâncias ao redor da convicção sustentada. Você não está esperando o universo agir. Você está ensinando o universo como responder a você. E quando essa consciência se instala, o medo diminui drasticamente, porque agora você sabe que cada pensamento é uma instrução, cada ação é uma declaração, cada decisão é uma construção. Nada é neutro. Tudo comunica, tudo retorna. E então você entende a verdade final desta jornada. Quem acredita com intensidade, age com disciplina, persevera com fé e mantém propósito claro. Inevitavelmente recebe. Não porque o mundo é fácil, mas porque princípios são infalíveis. A semente foi plantada, a decisão foi tomada, a ação foi executada, a mente foi fortalecida, o propósito foi definido, a riqueza foi construída internamente e agora o universo responde. A pergunta final não é se ele responderá. A pergunta é: você está preparado para receber o que pediu com tanta convicção? E agora, depois de tudo o que você ouviu, eu preciso te fazer uma última pergunta. Você vai continuar vivendo como antes ou vai decidir hoje se tornar a pessoa que o seu destino exige? O universo não falha, ele responde. Ele responde à sua fé, ele responde à sua coragem, ele responde à sua decisão de não desistir. Mas lembre-se, não basta apenas sentir inspiração neste momento. A transformação começa quando o vídeo termina e a sua ação começa. Talvez ninguém acredite em você ainda. Talvez as circunstâncias não sejam favoráveis. Talvez o medo ainda sussurre dúvidas na sua mente. Mas se existe uma chama dentro de você dizendo que nasceu para algo maior, então proteja essa chama, alimente essa chama. Haja por causa dessa chama, porque um dia você vai olhar para trás e perceber que este foi o momento em que tudo mudou. Se essa mensagem tocou o seu coração, se você sente que está pronto para viver em outro nível de fé, propósito e prosperidade, se inscreva no canal para continuar fortalecendo sua mente. Deixe o seu like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também precisam despertar. Comente aqui embaixo: eu acredito e estou pronto. Declare publicamente sua decisão. Quando você escreve, você confirma. Quando você confirma, você fortalece. O universo está ouvindo. E a partir de agora, ele começa a responder. Nos vemos no próximo vídeo.